tudo bem com vocês do unicórnio? Sobre um assunto que é sério e as pessoas não levam tanto em consideração, né? Uma situação das crianças que todo mundo acha que não é tão sério, mas é sério sim, e a gente tem que prestar muita atenção. Vocês já ouviram falar sobre enurese noturna? Enurese, na verdade, né? Porque tem a enurese diurna, só que ela é muito rara de acontecer, e tem a enurese noturna. A criança, ela tem um tempo de amadurecimento para a bexiga e para todos os órgãos do corpo, claro. E para a bexiga dela, esse tempo de amadurecimento vai até os 5, 6 anos, né? E muitas vezes a gente briga com a criança porque ela faz xixi na cama de noite, a gente fala, nossa, por que você não consegue? E aí a gente acaba batendo, algumas pessoas até batem porque a criança tá fazendo xixi na cama de noite, né? Mas dependendo da idade, gente, não é uma coisa que é imposta por ela, entendeu? Como eu disse, a bexiga ela tem um tempo de amadurecimento. Se antes desse processo de amadurecimento a criança fizer xixi na cama, é normal. O que nós devemos fazer para ajudar a criança, né, no caso? A gente tem que conversar bastante, levá-las ao banheiro 2 vezes na noite, por aí. E fazendo esse processo, sem brigar. A única coisa que você pode falar é que, filho ou filha, você não pode fazer xixi na cama. Você tem que lembrar de chamar a mamãe, lembrar de chamar o papai, entendeu? E aí vocês vão levando a criança no banheiro 2 vezes, 3 vezes na noite. O tanto que vocês acham que ela faz de xixi assim, vocês vão levando. Eu tava com esse problema com o Cauê, então a gente tem muitos combinados aqui em casa, né? Combinados de comer toda a comida, combinados da chupeta, combinados que a chupeta a gente abandonou devido a um combinado, né? E então, o do xixi na cama, eu fiz um combinado com ele também, para ele se esforçar de lembrar que ele deveria pedir para ir ao banheiro. Então, esses dias, dia 11 de setembro, fez 1 mês que o Cauê não faz xixi na cama e ele não fez mais. Então, nossa, foi um alívio para nós todos, né, que o Cauê não fizesse mais xixi na cama. Ele não usava fralda, eu já desfraldei ele há muito tempo, mas ele ainda fazia xixi durante a noite na cama. E eu não coloquei fralda, óbvio, porque se você coloca fralda, você regride o processo de amadurecimento da bexiga da criança. E aí é pior, porque a criança se sente um bebê, e aí ele se sente mal, e aí ele não vai progredir nunca, né? Algumas crianças não ligam, até dá certo, mas outras crianças ficam de fralda por muitos anos, né? E aí a criança vai estar no período de ir pra escola e ainda usa fralda de noite, e isso pode mexer com a autoestima dela, com o processo de socialização dela com outros coleguinhas, e isso não é legal para criança, é muito ruim, ainda mais porque ela está entrando num universo completamente diferente do que ela estava acostumada. A pré-escola é muito diferente do ensino fundamental, né? Então, para esse processo ser mais fácil, não usar fralda, não usar mamadeira são requisitos principais. É isso. Vocês têm que ajudar as crianças a desenvolverem isso para que elas não entrem com esses problemas na cabeça para a escola, para o ensino fundamental, porque é muito difícil depois ajudá-las, né? Aí tem que passar por processos psicológicos e aí acaba tornando uma etapa difícil e vai ficar na cabecinha dela como uma coisa ruim pro resto da vida. E isso não é legal. Então, aí eu e o Cauê, nós fizemos um combinado. Ele queria muito um patinete, né? E aí ele conversou comigo, com o pai dele e tal, e nós conversamos e a gente falou, se você não fizer mais xixi na cama durante 1 mês seguido, sem parar, você vai ganhar o seu patinete. Nós estamos nesse combinado desde junho, um pouco antes disso, acho que março, desde março, nós estamos com esse combinado. E aí ele ficava, tipo, 15 dias às vezes sem fazer xixi. Mas aí ele acabava fazendo e a gente voltava do início. No começo ele foi bem difícil dele entender, ele ficava muito bravo. Mas depois, com o tempo, ele entendeu. E aí, nossa, foi super de boa, assim, ele voltava e aí ele ficava triste, chateado, mas ele se esforçava pra ficar mais dias. E eu trabalho muito com o calendário, com o Cauê, já pra mostrar os dias, pra ele ver como são os formatos dos números e etc. Dá pra trabalhar várias coisas com o calendário. Então, o calendário eu trabalhei com ele. Os dias que ele fazia xixi na cama, a gente colocava um X vermelho. E os dias que ele não fazia xixi na cama, o X era azul e tinha uma bandeirinha amarelinha assim do lado,
que era pra sinalizar pra ele que aqueles dias são os dias que ele não fez xixi na cama, que foi tudo bem. E os dias que ele fez, ficava sinalizado de vermelho, e ele sabia que ele ia ter que retornar desde o número 1, vamos dizer assim. E aí, o mês passado, no mês passado, ele conseguiu ficar até esse mês, que foi dia 11 de setembro, fez 30 dias e ele conseguiu. E aí ele vai ganhar o patinete dele, ele está super feliz e deu super certo, porque agora ele consegue ter o amadurecimento, assim, de pedir pra ir ao banheiro. Mesmo que ele fique muito apertado, ele às vezes acorda chorando e não consegue falar o que é, mas a gente já sabe, já leva ele pro banheiro, ele faz xixi e volta pra cama. De boa. E deu super certo. Então, eu vim compartilhar essa dica com vocês e falar um pouco mais sobre a enurese. A enurese, ela pode se tornar um problemão se vocês brigarem e aí baterem e aí colocar de castigo porque a criança fez xixi na cama. Não vou dizer pra vocês que eu não fiz algumas dessas coisas, porque eu acabei fazendo, porque eu não tinha consciência da enurese noturna, eu não sabia. E aí eu fui pesquisar e achei sobre a enurese e vi que é completamente normal a criança fazer xixi na cama antes dos 6 anos por aí, né? Que aí os 5, 6 anos a bexiga amadurece e aí eles conseguem ter essa organização de ir ao banheiro e voltar. Claro que crianças de menos idade conseguem fazer isso. Eu mesma fui uma criança que não dei problema pra minha mãe, nunca fiz xixi na cama, eu sempre consegui falar pra ela que eu queria ir ao banheiro ou sinalizar pra ela de alguma forma. Mas o meu filho, ele não conseguiu. Então, eu conversei bastante com ele pra ele aprender a fazer isso. Gente, tudo na vida a gente tem que aprender, né? Tudo na vida a gente vai amadurecendo, né? Então, não adianta uma pessoa vir chegar brigando com a gente por uma coisa que você não tem controle. É uma coisa do seu corpo que vai amadurecer com o tempo. A bexiga, ela é assim. Assim como andar, assim como engatinhar, assim como falar. São coisas que você não pode brigar com a criança porque ela não tá fazendo ainda, certo? Então, é normal. A bexiga também tem esse tempo. E aí, você vai ter que conversar com a criança para ela entender e mandar sinais pro corpo dela do que ela tem que fazer. E aí, o Cauê, graças a Deus, aprendeu. Mas se a criança não aprender, eu já fiz combinado e a criança não aprende, a criança não aprende. Nesse caminho, gente, de amadurecimento da criança, pode acontecer muitas coisas na vida dela, né? Pode acontecer uma separação dos pais ou algum acidente traumático que fique na cabecinha da criança. Tudo isso afeta o desenvolvimento do corpo como um todo. Não só cerebral, não só de alguma parte do corpo. Afeta o corpo como um todo, né? Porque se afeta o cérebro, afeta tudo, né? Tudo na vida da gente fica bagunçado porque o cérebro é o que dá todo o comando pro nosso corpo. Então, se houve uma separação e foi muito traumático aquilo pra criança, e ela não fez nenhum tipo de tratamento, pode ser que ela faça xixi na cama pra escapar disso e ela não tem controle. Então ela vai ter que fazer um tratamento psicológico. Ela vai ter que fazer um acompanhamento e aí para tirar esse medo, esse trauma e aí para ela conseguir fazer xixi no banheiro, para ela conseguir tudo isso. Então pode ser pode ter havido uma experiência traumática tanto relacionada ao xixi quanto não relacionada ao xixi. E aí acontece da criança acabar fazendo xixi na cama, acabar passando por tudo. Se o seu filho tem um problema, seu filho, sua filha, seu sobrinho, você está vendo esse vídeo e conhece alguém que tem esse problema na disfunção da bexiga, né? E ele já tem mais de 5, 6 anos, procure um médico. Fale com o médico sobre isso, né? E o médico ele poderá fazer o encaminhamento necessário para um psicólogo ou para algo do tipo, ou para ver se tem algum problema com a bexiga em si, né? Porque pode acontecer também, né? Então, procure um médico, converse direitinho com ele, que aí ele vai te dar toda a orientação. Mas esse vídeo serve para que você tenha um alerta, né? Eu não sou médica, eu sou pedagoga. Mas como eu passei por isso e como qualquer outra pessoa pode acabar passando, né? Eu achei válido conversar com vocês. Até porque na sala a gente vê muitos alunos que ainda fazem xixi na cama, tudo. E aí a gente conversa com os pais e muitas vezes os pais não entendem porque não conhecem sobre o assunto. Então eu tô explicando aqui para vocês conhecerem um pouco mais sobre o assunto e ver que se tá acontecendo isso com os filhos de vocês ou com o filho de alguém que você conhece, você pode estar orientando. Pode estar mostrando esse vídeo, né?
E aí, vocês veem sobre isso, a enurese, né? Ela é um caso sério, ela não é uma coisa fácil, né? Pode acontecer a diurna geralmente é bem relacionada a fatos traumáticos mesmo, porque acontece da criança acabar fazendo xixi durante o dia, sem querer, sem ter controle nenhum. E isso pode acontecer na escola, pode ser bem traumático para a criança, não é legal. Então procure um médico, o médico encaminhará para um psicólogo, para outro tratamento mais específico. E aí o seu filho será mais feliz, a criança será mais feliz, mais tranquila, né? Porque ter controle do próprio corpo é tudo nessa vida, né, gente? É horrível não ter controle das coisas que você faz. Então converse, vai atrás e já fica a dica aí para vocês do que possa ser, tá bom? Espero que vocês curtam o vídeo, deixa o like aqui embaixo, compartilha, ativa o sininho para vocês não perderem nenhum vídeo e se não houver nenhum problema, toda segunda-feira tem vídeo novo aqui no Unicórnio. Um beijo e até a próxima!